Evangelho de João 7, 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Anda um pouquinho para trás aí na Escritura. Vamos lá nos profetas, um dos maiores, não por tamanho, muito menos por importância, apenas pela quantidade de escritos. Isaías, capítulo 44. Isaías 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Oremos. Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Pedimos ao Senhor que venha ao nosso encontro, Senhor, agora de maneira especial, iluminando-nos, a cada um e cada um aqui presente, que possamos perceber o Senhor, que a luz do Senhor faça com que as entrelinhas desses textos se revelem, se descortinem e possamos te ver aqui na Escritura, e esse encontro possa transformar a gente, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes passamos por cima de alguns textos, né? A Raíssa citou o sermão de hoje, que eu fiquei extremamente incomodado, e estou ainda muito incomodado, de me perceber como instrumento de Deus, e de perceber o corpo, né, a igreja, como instrumento de Deus, diante de tantas atrocidades, e muitas vezes nós nos acomodamos, nós não agimos de acordo, ou conforme, ou da forma que de fato a Escritura diz para que a gente, de alguma maneira, age, né? Então, penso que temos oportunidades maravilhosas com os problemas da vida, como disse hoje de manhã, de experimentando os problemas, amadurecermos um pouco mais, né? Sermos formados, moldados um pouco mais pela mão do Senhor. Mas hoje à noite eu gostaria de fazer uma reflexão também no mesmo Evangelho de João, mas com um caráter um pouco diferente do dia de manhã. E eu estava aqui emocionado porque a Rá perguntou para mim. Normalmente os meninos do grupo musical Gabriel Silva combinam comigo para que a música de iluminação, essa música especial, tenha uma ligação para preparar nosso coração com o texto, né, das Escrituras. E a Raíssa não sabia qual texto eu ia ler, e ela não tinha música mais propícia para esse momento do que a música que você cantou. E eu fico muito feliz percebendo aí o Espírito de Deus de alguma forma falando com a gente também, né, dessa maneira. O que me chama a atenção aqui nesses textos, e eu gostaria muito de falar com vocês, é uma ação específica do Cristo. Olha que interessante. Para que compreendamos o que está acontecendo aqui, relatado por João.
estava acontecendo a festa dos tabernáculos, festa das cabanas para alguns, né? Na verdade, a festa de gratidão pela colheita. O judeu sempre, as festas têm um caráter de gratidão muito grande, de maneira especial, como um povo agrícola, sempre tem esse caráter daquilo que vem da terra, daquilo que é colhido e que a terra dá. Ele sempre agradece a Deus, sempre agradece a Deus. E aqui nessa festa, eu não sei se todo mundo tem aí uma compreensão, né? É meio que uma vivência diferente, é uma ressignificação daquilo que o povo passou no deserto. Então eles lembram de todo o sofrimento do deserto, onde não tinha jeito de plantar, né? Onde Deus de alguma forma vinha com um milagre. Como que o povo do deserto alimentava? Diariamente Deus dava o quê? Um maná, dava um pão caído do céu, que supria as necessidades. Agora eu não preciso mais desse pão, eu tenho uma terra que me dá fruto. Então eu agradeço por essa terra, né? Então eu revivo. As pessoas, as famílias saíam das suas casas, dormiam nas cabanas, para viver isso novamente, para guardar essa memória, e para que os mais novos também não se esquecessem da história dos seus pais, porque somos quem somos quando conhecemos a história. A nossa identidade só é possível ser estabelecida quando estamos com o olho aqui no retrovisor, compreendendo quem somos. O grande problema da igreja hoje, penso, é pouco conhecimento da história, do passado da igreja. Um monte de gente rejeita, por exemplo, a nossa irmã Igreja Católica Romana, e eu fico com um problema com isso. Nós precisamos olhar para lá e entender a importância da história, de onde viemos, como nascemos, porque lá a Igreja Católica fez aqui, a Igreja de Jesus, era a igreja, somos nós, inclusive. E essa é a nossa história. Eu preciso compreender isso e valorizar isso. Bom, outra coisa importante que essa festa também retornava, que no deserto, não só Deus dava pão, mas dava o que também? Há um acontecimento maravilhoso no deserto. No deserto foi onde Moisés toca a rocha, ali meio bravo ainda, né? De maneira meio que indevida, mas da rocha, do lugar seco, de um lugar duro, de um lugar onde não tinha nada para frutificar, impossibilidade de fecundar, Deus dá água e mata a sede do povo. Olha a referência que a festa dos tabernáculos traz. É uma referência de que no deserto, no meio da dificuldade, Deus mata a sede. É maravilhoso perceber isso. É tão interessante que quando olhamos a história, existia na celebração judaica diariamente uma procissão na festa dos tabernáculos, aonde o sacerdote ia na fonte, lá no poço de Siloé, pegava uma jarra de água e vinha uma procissão atrás do sacerdote até o templo. Essa água era derramada no templo com orações e petições para que o novo ano fosse um ano com água, com chuva, um ano fértil, um ano frutífero, que a terra pudesse ser fecundada de novo e que no próximo ano o alimento também chegasse à boca de cada família judia. Assim eles faziam. E eu fico imaginando o seguinte: no último dia da festa, no dia mais importante da festa, no encerramento da festa, uma multidão no templo, terminando ali aquela procissão, aquele povo todo no templo, Jesus, no meio do povo, dá um grito. E o grito de Jesus é libertador, porque ele se revela, ele se mostra como o cumprimento da profecia de Isaías. Ele dá um grito no meio do povo e diz assim, de pé, no meio do povo, em voz alta, ele diz assim: quem tiver sede, venha a mim. Quem crê em mim, beba da minha água.
E aí ele diz assim: como diz as Escrituras. Há quem inclusive interpreta esse texto lendo que a referência é a referência desse texto, e diz assim: das suas entranhas brotarão rios de água viva. E há quem diga que o que Jesus está dizendo aqui não se refere às entranhas de quem está ouvindo. Jesus está dizendo assim: das entranhas do Messias brotarão rios de águas vivas. Se nós andarmos um pouquinho para trás, lá no capítulo 4 de João, põe comigo aí por favor, dá uma passadinha na Bíblia aí. Capítulo 4 tem um encontro que Jesus teve com uma mulher maravilhosa, um encontro fantástico, aonde Jesus se revela, aonde Jesus chama essa mulher samaritana de esposa, mostrando que o povo de Samaria era o povo que ia ser aliançado com Jesus também. O Evangelho de João, a leitura que a gente vai fazer do Evangelho de João, precisamos de algumas chaves de interpretação, e uma delas é entender os discursos que Jesus tem com 3 mulheres aqui: com Maria, sua mãe, com essa mulher samaritana, e depois com Maria Madalena, lá da ressurreição. E João mostra que Jesus faz aliança com 3 povos: com os gentios através da Madalena, com os samaritanos através desse encontro aqui com a mulher samaritana, e nas bodas de Caná com o povo judeu. Jesus se aliança com esses 3 povos. E aqui no verso 14 ele diz a essa mulher: quem beber da água que eu lhe darei jamais terá sede, pois a água que eu lhe darei se transformará dentro dele em manancial que brota, dando vida eterna. Um encontro transformador, confrontador. E a minha pergunta hoje, para nós presentes aqui, é o seguinte: bom, eu tenho uma festa, nessa festa eu tenho Jesus se colocando como Messias. É interessante também, antes da pergunta, é importante lembrar aqui, que essa festa também tinha um caráter de esperança messiânica. Se a gente vai lá no livro de Zacarias, Zacarias cita que na festa dos tabernáculos eles esperavam o rei, o estabelecimento do rei. Isso é importante para a gente, né? Para a gente compreender isso. E eu pergunto hoje: o que de fato Jesus está ensinando aqui com esse evento? O que ele está dizendo para mim? O que ele está dizendo para você? Quais possibilidades temos nesse texto? Tá? A primeira delas aqui, eu preciso compreender, né, é que ele de alguma forma está se referindo ao Espírito. Até o texto continua falando e explicando. O texto é autoexplicativo. Ele vai falar um pouquinho depois aí sobre a vinda do Espírito. E ele está dizendo assim: olha só, existe uma fonte, eu sou a água, Jesus é a rocha, essa rocha que brota água, que vem matar a sede do sedento. E essa ação de Jesus, no meio do deserto, seco, de um povo que estava fechado na sua religiosidade, de um povo que tinha perdido a alegria, de acordo com a fala de Maria no início do Evangelho de João, aonde o vinho acabara, de um povo que não tinha mais água pura, a água era amargosa, era uma água só de rituais após rituais, após rituais, não uma água de uma relação de fato com um Cristo misericordioso, perdoador, um Cristo que renova, porque água é vida, não existe vida se não tem água. Nada é renovado sem água. Nada é renovado sem água. Eu me lembro, há algum tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, eu ganhei do meu pai um pedaço, mais ou menos uns 40, 50 centímetros de mandacaru. Vocês conhecem mandacaru? Mandacaru é aquele, parece um cacto no deserto nordestino, né? Comida para boi. Aqui, não só para boi, tem muita gente no meio da seca do norte das Minas Gerais e do Nordeste. O único alimento que resta, que é resistente à sequidão e que retém o líquido da terra, que retém água, é o mandacaru. E esse pedaço de mandacaru já tinha caído há mais ou menos uns
25, 30 dias, estava no chão murcho, sem água, sem nada, quase morto, quase gelatinoso, mole. E eu levei aquele pedaço de mandacaru para minha casa, plantei aquele pedaço de mandacaru num vaso, comecei a jogar água em volta dele. Eu passava lá todo dia e eu olhava, pegava no mandacaru e ele ainda mole, sem nenhuma reação. Depois de uns 25, 30 dias ele começou a mudar o tônus, ficar um pouquinho mais firme. Depois que ele ficou um pouquinho mais firme, ele começa a dar na lateral 2 brotos pequenininhos assim. Eu falei, tem vida nesse negócio. Estava seco, não tinha nada, era lixo, e agora tem vida depois de um certo cuidado. E eu levantei uma bela noite, coisa de horas. O mandacaru floresce uma vez ao ano e a flor dele dura uma noite. E a minha casa estava cheirando um perfume maravilhoso com uma flor de mandacaru que vocês não acreditam. De um lugar seco, sem nada, houve vida. Eu fico olhando Belo Horizonte, os nossos ipês, sem uma gota de chuva. O IP tem uma responsabilidade imensa. E quando eu olho o IP, no meu coração surge uma palavra dizendo assim: a vida, a esperança. Porque uma terra seca, aquela árvore que perde todas as suas folhas, de repente ela é tomada por uma florada que a gente não acredita. Aqui no Calafate tem à beira da Via Expressa, que nessa semana, de forma especial, está absurdamente lindo, lotado de flor. Eu descendo a Amazonas essa semana, eu tive que parar, conversar com um funcionário público que estava lá varrendo o asfalto, porque uns 10 ipês, uma chuva de pétalas de ipês assim. Eu parei o carro no meio da Amazonas, perguntei para ele assim, falei, o IP é muito bonito, mas dá muito trabalho. Ele virou para mim e falou comigo, mas vale a pena. Mas vale a pena. Porque igual isso aqui não existe. Eu falei, tem razão. Não tem beleza maior do que a gente perceber a esperança no meio da sequidão. E eu pergunto para você, qual é a sua sequidão? Qual é a sua sequidão? Aqueles que têm vivenciado um deserto na relação com Deus. Há aqueles que não conseguem perceber Deus na contemporaneidade. Há aqueles que não percebem Deus porque estão presos nas suas angústias existenciais. Não conseguem lidar consigo mesmo. Não conseguem perceber que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos perdoar todos os pecados. Que a Bíblia diz assim, eu procuro um justo, não acho um sequer. E a Escritura iguala todos nós. Aquele que é soberbo, como um monte, ele corta. Aquele que é deprimido, uma autoestima baixa, como um vale, ele aplana e nivela todo mundo. E disponibiliza para todo mundo a mesma graça, o mesmo favor e o mesmo perdão. Há aqueles que vivem sequidão, desertos na vida profissional. Às vezes não conseguem se estabelecer. Quantos vivem desertos dentro de casa, nas relações, porque não conseguem também entender que a graça é suficiente para aproximar corações. Eu preciso hoje dizer para você que existe uma rocha que ela surge. O Cristo aqui se revela como Deus, como aquele que é a fonte dessa água que não acaba, que jorra eternamente e que mata a nossa sede e que tira a gente do deserto. E esse Cristo, ele não se revelou apenas nessa festa do tabernáculo há 2000 anos atrás.
Ele é presente hoje, sem mudar uma vírgula, sem mover 1 milímetro para nenhum lado. Ele é o mesmo hoje. E esse Cristo, Ele também dá água hoje a todas as esferas das nossas vidas que estão secas. Eu gostaria muito que fôssemos desafiados a aproximarmos desse Deus, porque é o que Ele pede, é isso. Ele diz assim: você está percebendo a sua sequidão? Você está com sede? Então venha. É o que Ele diz no meio do povo. O povo estava pedindo água, pedindo chuva para o próximo ano. Ele diz assim: venha a mim que vocês não terão sede. Ele faz a referência do encontro com a samaritana, dizendo assim: se você beber da minha água, nunca mais você terá sede. Se você manter uma relação comigo, você terá suprimento, força para passar por qualquer dificuldade, vigor, esperança, vida em qualquer situação, porque a água é vida. E assim, esse Cristo nos desafia hoje, para que juntos percebamos, num primeiro momento, a obra do Espírito dele hoje com a gente. Isso é importante para a gente entender, né? E num segundo momento, esse Espírito também, ele gera em nós uma inquietude. E aí eu pergunto para vocês assim: existe uma necessidade básica que você tem hoje que precisa de ser resolvido? Eu pergunto: será que de fato Cristo tem sido o centro da nossa existência? Eu também pergunto. Se eu declaro, se eu verbalizo que tenho crido nesse Cristo, né? Eu pergunto assim: será que temos então demonstrado uma responsabilidade para conhecer esse Cristo, interpretando devidamente as Escrituras? Porque é interessante, Jesus pergunta assim aqui: você leu isso aqui? Aí Jesus pergunta assim: como você interpreta isso? O grande problema é que a gente interpreta de forma rasa e superficial. E eu preciso me aprofundar para ver esse Deus de graça e de perdão hoje, esse Deus que intervém na nossa história hoje. E para finalizar, eu pergunto assim: será que eu tenho ideia de que quando bebo dessa água de fato, eu também passo a ser fonte para as pessoas ao meu redor? Aí eu pergunto: será que temos matado sede daqueles que têm sede ao nosso redor? Porque é muito cômodo, e muitos fazem isso mesmo. Quando se deparam com essa água, e essa água que mata a nossa sede, nós nos contentamos em viver com essa água, cruzar os nossos braços, de não mais sedentos, aquele que não tem mais sede, aquele que é satisfeito com aquilo que Deus faz, mas nós não partilhamos com as pessoas que amamos, nós não partilhamos com as pessoas ao nosso redor. Essencialmente, nos transformamos naquela mulher samaritana, que quando percebeu que o Cristo é a fonte, foi para o meio da cidade e declarou para todo mundo: olha, aquele com quem eu conversei matou a minha sede. Aquele com quem eu conversei é enviado de Deus. E é claro, eu não espero, e por favor não façam isso, né? Eu não estou aqui dizendo que tem que ser com o método X, Y. O método mais simples é seguir o método de Jesus. E aí eu sinto que isso hoje de manhã, quando Jesus se retira para ter uma relação mais íntima com o Pai, retorna para o meio da multidão, vive com a multidão, intervém na multidão e depois retorna para a oração novamente. O que podemos aprender com isso é que a gente só pode partilhar se a gente tiver a coragem de relacionar, de fato, de ter relações profundas, firmes, verdadeiras, de arrancar de nós a hipocrisia, as máscaras, o fingimento, de sermos apenas aquilo que somos, como filhos e filhas de Deus, e relacionarmos no meio dessa sociedade com quem quer que seja, sem nenhum tipo de preconceito ou de pressuposto,
apenas relacionar, porque essa água, com certeza, matará a sede de muita gente que está sedenta ao nosso caminho. Então, tenhamos a nossa sede hoje suprida, saímos daqui com a certeza de que somos instrumento de matar a sede de outras pessoas. Que o Senhor então nos abençoe, que Ele seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos orar? Fique de pé comigo, pode ser? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha suprir as nossas demandas. E hoje temos sede. Temos sede de uma relação verdadeira contigo, temos sede de uma fé que funcione de fato nesse tempo, temos sede da verdade do Evangelho, temos sede de um Evangelho com responsabilidade, temos sede de uma comunidade de vida, temos sede de relações verdadeiras, temos sede de família, de casa, de abraço, de amigo, de beijos, de afeto, temos sede de ocuparmos o nosso lugar de fato, de sermos úteis, temos sede de cumprirmos aquilo que o Senhor nos deu como propósito de existência. Mata então as nossas sedes, Senhor, e nos faça também fontes para muita gente. Assim rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.